mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que Jesus nos contou, é isso que Jesus nos ensinou. E o que é fazer a vontade de Deus? É você se render completamente ao reino do Senhor. É você entregar a sua vida para Jesus, abandonar o pecado, abandonar a idolatria. A sua fé tem que ser somente em Jesus. Não deposite a sua fé em mais nada, porque foi Jesus que morreu na cruz por mim e por ti. Foi Jesus que derramou o sangue por nós. Foi Jesus que fez tudo que nós vemos com os nossos olhos. Está escrito em João que o Verbo se fez carne e Ele habitou conosco. Esse Verbo que João está dizendo é Jesus. Ele é a própria palavra. Essa palavra saiu da boca de Deus, é o Evangelho. É esse Evangelho que salva o homem que crê, que salva a mulher que crê. Nós viemos aqui anunciar o Evangelho para a salvação das vossas almas. Mas vocês precisam crer nessa palavra. Vocês precisam se submeter ao reino de Deus. A Bíblia diz: resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Se você se sujeitar ao reino de Deus, se submeter ao reino de Deus e resistir ao diabo, ele foge de você. Sabe o que significa isso? Que aquele problema que você está passando, que provavelmente tem um dedo do diabo ali, aquele problema cai por terra da sua vida. Se tiver uma enfermidade na tua vida, que é obra de Satanás, sai da sua vida quando você se submete ao reino de Deus. Se a sua família está destruída e você se submete ao reino de Deus, e você crê em Jesus e se converte ao Senhor Jesus, Jesus ele entra na tua casa e ele transforma a tua família. Jesus pode tirar a depressão, Jesus pode curar um câncer, Jesus pode tirar aquele vício de cigarro, aquele vício de bebida alcoólica, e pode fazer muito mais. Sabe por quê? Porque Ele é o Filho de Deus e Ele tem todo o poder. E por nós crermos em Jesus Cristo, estamos anunciando a verdade. Fuja do pecado. Ah, mas eu não sei o que é pecado. Leia a Bíblia. A Bíblia nos ensina o que é pecado. E eu vou citar alguns. A inveja é pecado. O furto é pecado. O roubo é pecado. Mentira é pecado. Ser covarde é pecado. Idolatria é pecado também. Jesus não divide a sua glória com ninguém. A glória pertence a Ele. Aleluia. E nós viemos anunciar esta verdade. Fuja do pecado. Se você não ama o teu vizinho, se você não ama o teu irmão, você não tem parte com Deus. Porque Deus é amor e Ele nos ensinou a amar. Se eu aborrecer o meu irmão, eu estou em trevas. É o que a Bíblia diz. Mas se eu amar o meu irmão, eu estou na verdade. E em mim não há escândalo. Porque Deus é amor e Ele manifestou o seu amor em Jesus. Jesus, a Bíblia diz que Ele quis morrer por nós. Ele é assentado no seu trono de glória, porque Ele é eterno. Aleluia. Antes de tudo existir, Ele já era. Aleluia. E Ele participou de toda a criação, de tudo isso que nós vemos com os nossos olhos. E a Bíblia diz que Jesus, por causa que o homem pecou e foi separado da glória de Deus, e só havia para o homem uma expectativa de condenação, de inferno, Jesus, ele se esvaziou da sua glória, Ele desceu do céu, Ele nasceu aqui nessa terra, do ventre de uma mulher escolhida por Deus para esta missão. E Jesus, Ele por um período ficou no anonimato sem ninguém conhecê-lo, mas depois Ele se revelou ao mundo como o Messias, o Filho de Deus. E Ele é o Filho de Deus. E eu vim aqui confessar para vocês: Jesus é o Salvador. Não existe outro, não existe outro caminho. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você não entregar sua vida para Jesus, se você não abandonar o pecado, não se tornar um crente, aleluia, crente em Jesus, viver uma vida separada em santificação, é impossível que você entre no céu. Sabe por quê? Porque quem habita no céu é Deus, e Deus é santo, e é impossível habitar com Deus se a nossa vida não for santificada. A Bíblia diz, eu já vou encerrar esta pregação: se nós andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é o que a Bíblia diz. O que é andar na luz? É andar na verdade.
é se afastar do pecado, é se afastar dos prazeres dessa vida que não nos leva a nada, que é tudo passageiro, e entregar-se completamente a Jesus. Você tem liberdade hoje para receber Jesus agora, publicamente, confessá-lo aqui diante de todos como o Salvador da tua vida e fazer um compromisso verdadeiro com Ele a partir de hoje. O Espírito Santo te dá liberdade para isso, mas você também tem a liberdade de rejeitar Jesus, de rejeitar esta pregação. E se você rejeitar a palavra da cruz, essa mesma palavra um dia vai pesar contra você diante de Deus. E eu não estou falando isso para colocar medo em você, mas para que você entenda que se não for por Jesus, não há salvação para o homem. Não tem outro que morreu na cruz por nós. Não tem outro que derramou o seu sangue, que passou por essa terra e não pecou. Se eu perguntar para vocês, quem aqui já pecou? Todos vão levantar a mão, sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Mas uma vez que nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, se submetemos ao reino de Deus e se afastamos do mal, se afastamos do pecado, praticamos a justiça, vivemos no amor de Deus, amamos o nosso próximo, então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e então nós temos o direito da vida eterna, porque esse direito quem nos deu foi Jesus.